Recentemente, a feminista Caroline Sardá participou de um debate no canal Espectrum com 20 pessoas que se consideram antifeministas. A conversa girou em torno de temas como participação das mulheres na política, violência de gênero e aborto. Mas um detalhe chamou a atenção. Muitos participantes sequer sabiam o que significa de fato ser antifeminista, nem conseguiam dizer o nome de antifeministas famosas da história. O BDF Entrevista de hoje recebe Caroline Sardá para uma conversa sobre o que o antifeminismo defende e como é participar de debates nas plataformas digitais. Olá, eu sou Raquel Setz, esse é o BDF Entrevista, sempre trazendo um tema atual com a visão popular, que é a marca do Brasil de Fato. E hoje a gente vai falar sobre antifeminismo, a gente vai falar também sobre esses debates na internet. E para isso eu recebo Caroline Sardá, que é publicitária e comunicadora e já participa aqui com a gente do BDF Entrevista pela segunda vez. Carolina, obrigada aqui pela sua segunda participação no BDF Entrevista. Eu que agradeço pelo convite e por confiar no meu trabalho também, para estar me convidando aqui pela segunda vez. Caroline, vamos começar conceituando um pouco que uma coisa que ficou clara nesse debate é que muitas pessoas que estavam lá sequer sabiam direito o que é antifeminismo. E eu até arrisco dizer que algumas pessoas que estavam lá sequer são antifeministas, porque você simplesmente não se considerar feminista ou você não concordar com algumas colocações de algumas correntes do feminismo não te transforma automaticamente em antifeminista, né? Eu queria que você explicasse um pouco, então, o que é esse tal de antifeminismo e o que as pessoas que realmente são antifeministas defendem. Então, exatamente. A gente percebeu no debate que as pessoas não sabiam o que era ser feminista, não ser feminista e ser antifeminista. As pessoas ali nitidamente achavam que quando você não é feminista, simplesmente por você discordar de algumas pautas do movimento, algumas lutas das feministas, você automaticamente está enquadrado no antifeminismo. Só que as pessoas precisam estar atentas em relação a isso, porque o antifeminismo é uma ideologia reacionária, ela é uma reação ao feminismo. Então, ao longo de toda a história de luta das mulheres, dos direitos feministas, dos direitos pelos direitos das mulheres, nós sempre tivemos organizações, discursos, práticas que tentavam conter, deslegitimar ou reverter os avanços das mulheres, tentar de alguma maneira manter a sociedade como está, de uma forma conservadora, ou tentar regredir a como era no passado, a voltar como era no passado, de uma mentalidade mais nostálgica das mulheres donas de casa, as mulheres no lar, os homens provedores, todo esse lado mais tradicional, conservador, e que quando quer voltar a um passado que elas não conheciam, não viveram, mas ouvem falar, já vem uma ideologia mais reacionária, como algumas querem a volta da monarquia, a volta da Idade Média, acham legal os Estados Unidos ali dos anos 60, 70, naquela era ali das donas de casa, até mesmo o que a própria Beth Friedan criticava, né, da mística feminina, elas defendem muito esse lado dessa mulher do trabalho doméstico, mas que também não vem o trabalho doméstico como trabalho, isso também foi muito debatido lá, que a gente pautou temas que antifeministas pautam, como ser dona de casa, ser mãe, o papel da mulher, e ao mesmo tempo percebemos que elas não sabiam definir ali o que o antifeminismo ao longo da história reivindicou para essas mulheres, até mesmo para as mulheres conservadoras, para as mulheres cristãs, para as mulheres de direita, né? Então eu tive a oportunidade ali de poder perguntar para essas antifeministas, na verdade, eu até me questiono se eu posso chamá-las mesmo de antifeministas, pois a maioria ali não sabia o que era antifeminismo, não sabia a história do antifeminismo, não sabia citar nenhuma antifeminista, e eu achei até pior que elas também não sabiam citar nada das deputadas antifeministas, pois são muito conhecidas, né? Júlia Zanata, Carol de Tone, Ana Campagnolo, Cristo Nieto, Bia Kicis, Carla Zambelli, todas essas conhecidíssimas antifeministas, elas não conheciam, não sabiam citar, não conheciam os projetos,
mas de alguma maneira elas se enquadravam no antifeminismo, pois elas não se identificavam com algumas pautas do feminismo. E aí, quando a gente adentrava no tema do feminismo, para saber que pautas eram essas que elas não concordavam, não se sentiam incluídas, nós percebíamos que ou elas não sabiam quais eram as pautas do feminismo, ou elas acreditavam em caricaturas do feminismo, um imaginário de um feminismo que odeia homens, um feminismo que quer o matriarcado, coisas nesse sentido, sabe? Como se a gente quisesse a dominação, quisesse ser superior aos homens, odiasse homens, enfim, toda essa retórica antifeminista. Então, é importante as pessoas entenderem que o antifeminismo ele não é só uma opinião né? Ele é um projeto político, é impedir que as mulheres tenham autonomia sexual, reprodutiva, econômica, educacional, política. Quando você se denomina antifeminista, você está se colocando contra a luta feminista. E o que é a luta feminista? É a luta pelo direito das mulheres, a luta pela libertação das mulheres, pela sua emancipação. Então, quando você se coloca como antifeminista, você está se posicionando contrária às pautas do feminismo. E isso eu citei em diversos momentos, quando a gente vai falar de primeira onda feminista, a luta das sufragistas. Onde estava o antifeminismo nesse momento da história? No antissufrágio. Não queriam que as mulheres votassem, pois a mulher era irracional para poder votar. Ela deveria ficar no lar, esse papel era do homem, a vida pública é do homem. Então, as antifeministas, lá na primeira onda do sufrágio, enquanto nós estávamos reivindicando, nosso movimento reivindicava pelo direito ao voto das mulheres, o direito civil e político, elas estavam dizendo que as mulheres não deveriam entrar na política. Então, em diversos momentos ali da história, a gente vai perceber que enquanto a gente tenta avançar nos direitos, elas tentam conservar como está a sociedade ou retroceder. Se a gente consegue algum avanço, elas tentam abolir leis. Se a gente consegue avançar alguma conquista, elas tentam. Se a gente reivindica alguma conquista, elas tentam manter como está e impedir essa conquista que avance. Então, ao mesmo tempo que elas tentam conservar a sociedade, se a gente consegue progredir em alguma legislação, em alguma pauta, e essa legislação ela é conquistada na lei ou algo nesse sentido, elas tentam retroceder, elas tentam de alguma maneira abolir essa lei, elas tentam fazer projetos para evitar que as pessoas tenham acesso a essa legislação, como a gente vê agora nos casos da PL 1904, do PDL 03, da PEC 164, são todos movimentos de antifeministas contrários aos direitos das mulheres e meninas e pessoas que gestam ao direito ao aborto legal e seguro, até mesmo em casos de estupro. Né? Então, assim, eu tive a oportunidade até mesmo de falar para elas quais eram os projetos que as deputadas antifeministas estão propondo, pois elas não conheciam. Elas estavam ali sentadas se rotulando como antifeministas, pois elas não se identificam com o feminismo, mas não sabiam nada sobre o antifeminismo. E aí ficou toda a minha curiosidade ao longo do debate, imagino que de muitas pessoas que assistiram também, do que o antifeminismo pauta. Quem são essas antifeministas? O que é o antifeminismo? Porque nem as antifeministas que se propuseram a sentar ali para debater sabiam defender isso. Carolina, eu não queria entrar num psicologismo aqui, mas acho que é meio inevitável a gente fazer essa pergunta. O que explica mulheres se colocarem contra o avanço de direitos para as mulheres? Tem um lado de realmente se sentir segura nesse espaço, de você defender os papéis rígidos de gênero, do lugar da mulher ser protegida pelo homem, da mulher estar numa posição do âmbito privado, de não estar no mundo, nas violências do mundo, como elas falam, né? Assim, a mulher tem que ser protegida pelo homem, a mulher tem que ficar no âmbito doméstico, tem que ter controle da sexualidade feminina, pois elas também são contrárias a métodos contraceptivos, ao aborto, ao planejamento familiar. Isso tudo foi pautado no debate, né? Inclusive, tem uma das antifeministas que fala: a gente concorda com o controle da sexualidade feminina, a gente é contra métodos contraceptivos, a gente é contra planejamento familiar, a gente é contra o aborto, a gente é contra tudo isso que vocês defendem, que é libertinagem. Então, muitas delas ali defendem por uma questão moral, por uma questão religiosa, que também entra a questão moral, por uma visão política, por uma visão econômica. Cada uma delas ali tem um motivo diferente. Por isso que, em diversos momentos, enquanto eu debatia com elas, eu tentava entender por que elas
elas eram antifeministas, porque das 20 pessoas ali, eu não conseguia universalizar ou generalizar de alguma maneira que todas elas eram antifeministas por um único motivo. Então, por exemplo, mulheres negras sentaram na minha frente e falaram que eram antifeministas ou não se identificavam com o feminismo por verem um movimento muito branco. Então, na visão delas, era isso. Agora, quando eu debati, por exemplo, com a Lady Red Pill, que ela já tem uma visão antifeminista mais puxada para o masculinismo, pela luta do direito dos homens. Não é só uma reação ao feminismo, também é uma luta pelo direito masculino, né? Pelos direitos dos homens. A Lady Red Pill já tem a visão que o feminismo é ruim, pois ele privilegia mulheres. Né? Ele privilegia mulheres com lei como Lei Maria da Penha, lei de feminicídio, lei de stalking, lei Mari Ferrer, lei Carolina Dickmann, lei Lola. Então, daí essas antifeministas que já vão estar mais conectadas com o masculinismo, com machosfera, com red pills, já vão querer abolir legislações feministas. Já vai ser diferente, por exemplo, das mulheres negras, que elas não vão querer abolir a Lei Maria da Penha, pois elas sabem a violência que mulheres negras também vivenciam. Então, vai ter uma opinião diferente já da lei de red pill, que já tem uma visão mais voltada para o lado masculino, sabe? O que os homens pensam sobre isso? O que eles querem em relação a isso? Já virá mais uma ferramenta de manutenção do patriarcado mesmo. O que os homens decidem é o que eu vou fazer, é o que eu vou seguir. Então, se eles têm essa visão que as mulheres são privilegiadas e os homens oprimidos, vou defender esse lado. Já a Sandra, a Moara, essas outras mulheres tinham outras visões sobre o feminismo, que elas queriam ver mais o feminismo na periferia, mais o feminismo nas favelas, mais o feminismo nas quebradas, reivindicando e centralizando mais as pautas das mulheres negras. Então, ali dava para perceber que o antifeminismo delas não era por um pensamento reacionário, de não, quero uma volta ao passado, como as coisas eram antes. Não, era muito mais de desconhecimento da existência das feministas negras do movimento, da luta de Marielle Franco, Lélia Gonzalez, Aniele Franco, da Carla Cotirene, de Djamila Ribeiro, de Sueli Carneiro. Então, já partia mais um desconhecimento também da existência do próprio feminismo negro e dessas autoras e dessas militantes negras do movimento feminista. Então, você já consegue perceber que existem variantes, existem divergências, assim como o movimento feminista é muito diverso, nós somos mulheres muito plurais, as antifeministas também são. E existem desde as antifeministas que são mulheres, que aí, para nós, soa muito mais incoerente, né, por serem mulheres contra o direito das mulheres, e antifeministas que são homens, e que ali entra a questão da defesa do próprio patriarcado, dessa dominação masculina, que não querem ver essa subversão da sociedade, essa mudança social. Então, tem divergências entre essas antifeministas. Até se você for ver os homens também que debateram comigo, eles vinham muito mais com o lado religioso, então eu debati ali com pastor, com protestante, né, com o pessoal que vinha mais com o lado bíblico também, trazendo a Bíblia como argumento. Então, tem diversas linhas aí também do antifeminismo e o motivo, né, delas serem antifeministas. Mas eu acho que cada uma tem o seu motivo ali, sabe? Caroline, teve uma participante que me chamou bastante a atenção, que foi uma das mulheres negras, né, que participaram. Infelizmente, eu não lembro o nome de ninguém que estava ali, mas eu lembro que ela contou, ela contou, né, a história pessoal dela de que ela sofreu vários abortos espontâneos e ela se queixou de não ter tido apoio de feministas para atravessar esse momento. E aí você citou que existe um projeto de lei feito por uma deputada feminista para que mulheres que sofreram abortos espontâneos não fiquem na mesma ala do hospital público que a mulher que acabou de ter um bebê, para ela não ver, né, a mãe ali com o filho, senão ser um gatilho. E ela falou, realmente, onde eu fiquei não tinha nenhuma mãe com bebê. Ou seja, uma lei feita por uma mulher feminista foi benéfica para essa mulher, mas o que chegou para ela de propaganda foi o antifeminismo. O que está acontecendo, né? Por que isso está acontecendo? É porque elas veem o direito na prática, ele já sendo aplicado, e não sabem como ele chegou até ali. Muitas delas que eu debati não sabiam como direitos eram conquistados. Eu até tive um momento no debate que eu brinquei falando: vocês acham que o direito surge por osmose? Que simplesmente num belo dia os homens decidem dar de presente pra gente os direitos, para as mulheres? Ou que os políticos acordam num belo dia e vão lá e, não, agora nós vamos dar esses direitos. Não! Eu tive que explicar para elas que todos os direitos conquistados ao longo da história, sendo eles de mulheres,
LGBTs, negros, quem quer que fosse, precisou da reivindicação dos movimentos sociais, precisou de uma ruptura, precisou de uma pressão. Não foi simplesmente acordaram no belo dia e decidiram dar de presente. Então, primeiramente, eu já tive que explicar para elas que direitos não surgem do nada. E às vezes é exatamente por elas não verem como esses direitos são reivindicados, como nós organizamos os movimentos, como nós propomos esses projetos de lei que são sancionados, que são colocados na prática, e que se não são colocados na prática, é a gente que cobra que sejam colocados em prática, elas não veem a efetividade do movimento feminista, elas não sabem o que o movimento feminista faz. Mas quando a gente cita e fala, olha, você vivenciou essa situação, primeiramente sinto muito pelo que você vivenciou, que foi o que eu falei para ela, eu sentia muito pelo que ela tinha vivenciado, mas que era justamente por conta daquela situação que nós reivindicamos pelo direito das mulheres, que nós lutamos pelo direito das mulheres, sabe? E que a situação que ela vivenciou era um exemplo claro do porquê que aborto era uma questão de saúde pública, por toda a violência e negligência que também ela vivenciou, né, que a tornou infértil depois pelo que ela falou. Então, a negligência, a questão também das interseções de raça, classe e gênero que ela vivenciou, além de ser uma mulher vivenciando aquilo, também é uma mulher negra e periférica. E eu falei exatamente, está nas estatísticas do que hoje nós temos de mortalidade materna por conta desse tipo de situação, do aborto ser criminalizado, de não ter esses profissionais qualificados, entendendo essas necessidades dessas mulheres. Então, quando ela entendeu, mas eu fiquei numa ala separada, alguma coisa ali já foi uma mudança mais estrutural, sabe? Ela não percebeu, eu acredito, por ter sido muito mais uma mudança estrutural do que uma mudança individual. Pois ela falou uma coisa interessante, ela disse que se tivesse alguma feminista lá comigo, eu não ia aceitar ajuda, ou se alguma feminista quisesse me ajudar, eu não aceitaria ajuda. Só que aí que tá a grande questão do movimento feminista. A nossa ajuda, mesmo que nós tenhamos os coletivos feministas que conseguem fazer ajudas individuais, de acolher mulheres vítimas de violência, mulheres vulneráveis, em alguma situação de negligência, as nossas lutas são coletivas, são estruturais, são transformadoras. Então, quando a gente faz, por exemplo, lutas que separam essas mulheres nas alas de hospital para que elas não tenham esse contato com essas mães que estão tendo os filhos que estão nascendo e tudo mais, que gera um certo trauma, um sentimento diferente, é uma mudança estrutural. Ela não está vendo uma feminista ali dentro do hospital, mas foi uma feminista que foi lá e fez um projeto de lei para que ele fosse sancionado e para que esse espaço fosse reservado para ela. Independente se ela é uma mulher feminista, antifeminista, de direita, de esquerda, conservadora, comunista, aquela ala está separada para ela. E é para isso que o movimento feminista luta. Então, eu acho que o mais importante é entender isso, que eu acho que a Sandra conseguiu entender naquele momento, que a nossa luta ela não é individual. Talvez não vai ter uma feminista ali no hospital, única e exclusivamente, para te auxiliar. Pode ser que alguma de um coletivo feminista possa, mas a nossa mudança vai ser muito mais estrutural, para que mais mulheres consigam ter aquele direito. Não apenas uma mulher conseguir, não, que todas tenham, para que quando uma mulher, independente de ser feminista ou não, como no caso da Sandra, antifeminista, ter esse direito garantido, para que ela possa ter essa possibilidade, né? Então, eu acho que tem muito disso, de primeiro elas não entendem como esses direitos surgem, como eles são reivindicados, e a importância de reivindicar esses direitos, porque muitas delas falaram que elas não precisam do feminismo para lutar, e aí eu questionei, mas então como você luta? Sozinha, sem a ajuda de ninguém, como você reivindica. Então, o que o antifeminismo está fazendo? Né? Até isso foi um questionamento que eu fiz. Se as feministas estão reivindicando por isso que eu citei para vocês agora, o que o antifeminismo está lutando? Então, daí ficou esse questionamento também, né? Que a gente pôde comprovar as lutas do feminismo, que até mesmo elas não percebem no dia a dia, pois já foi conquistado, já está ali na prática, então elas não estão vendo aquilo sendo feito, já está com aquilo conquistado. E também o lado de não se identificar com a luta mesmo, de não se identificar e não se ver na luta. Uhum. E eu queria entrar em algumas questões que acho que foram falácias muito usadas nesse debate. Eu queria que você apontasse aí os problemas dessas falas e trouxesse dados concretos, né? Uma questão que entrou muito no debate, que eu achei até surpreendente, foi a questão do sufrágio, né? Que é uma coisa, né, já de tanto tempo atrás. Ninguém ali, por sorte, ninguém ali é contra o voto feminino, se bem que existe hoje gente que publicamente se coloca contra, né, o voto feminino. Mas ali não tinha, por sorte, não tinha ninguém contra esse direito, mas eles traziam muito um argumento de que o sufrágio feminino não foi uma conquista das feministas, foi uma conquista de outros grupos, até grupos mais conservadores, e que as feministas teriam se apropriado dessa pauta.
O que aconteceu de fato? É muito interessante, porque as pessoas preferem dar essa conquista para qualquer pessoa, exceto para as mulheres que lutaram e reivindicaram por isso. É sempre importante contextualizar. Ao longo da história, nós tivemos tanto movimentos sufragistas organizados por mulheres feministas, quanto por mulheres cristãs, por conservadores, por liberais, por diversos movimentos, mas que um dos principais e que teve mais importância, digamos assim, por conta da sua luta, da sua efetividade, da sua garra, da sua coragem, foi o movimento sufragista feminista brasileiro. E aí eu cito de exemplo a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino de Berta Lutz, e tem comprovações históricas disso. Você acessa hoje no site da Câmara dos Deputados e do Senado, tem arquivo histórico dos documentos enviados pela Federação Brasileira pelo Progresso Feminino a Getúlio Vargas, reivindicando, fazendo congressos, conferências, jantares, banquetes, juntando realmente as elites, né? Porque as sufragistas elas eram das elites, elas eram parte dessa galera que tinha contatos com deputados, com governadores, com o presidente, né? Então elas tinham esses contatos e por meio desses contatos que elas conseguiam chegar com as suas pautas nessas pessoas. Inclusive é sempre importante pontuar que a primeira prefeita do Brasil, Alzira Soriano, que foi primeira prefeita no Rio Grande do Norte, só pôde ser prefeita por conta de toda a reivindicação sufragista, junto com o governador Juvenal Lamartine de Faria, governador na época do Rio Grande do Norte, que sancionou um decreto onde as mulheres poderiam votar. E ele era super pró-sufrágio, ele se relacionava com as sufragistas, viajava junto com as sufragistas, elas viajavam também para o Rio Grande do Norte para fazer esses encontros, essas conferências e congressos. Então, existia esse diálogo, essa troca, essa mobilização entre essas pessoas. E antes mesmo até da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, existiu o primeiro partido feminino no Brasil, que foi o Partido Republicano Feminino, fundado pela sufragista feminista Leolinda Daltro, que era republicana, e ela também reivindicava, junto com o seu movimento de sufragistas, a luta pelas mulheres de votarem e de participarem tanto ativamente na política quanto serem eleitas, né? Quanto elas poderem votar, quanto serem eleitas. O voto passivo e o voto ativo, né? A atividade ativa e passiva do voto. Então, nós tivemos diversos movimentos sufragistas ao longo da história que foram muito importantes e que às vezes as pessoas não conhecem simplesmente porque não estudaram, não tiveram acesso a essa informação, ou porque realmente a história das mulheres é pouco contada. Existe, inclusive, uma frase da Constância Lima Duarte, uma autora feminista importantíssima, que ela fala que se a história do feminismo é pouco conhecida, é porque ela é pouco contada. Então, se as pessoas não conhecem a história do sufrágio feminino no Brasil, eu super recomendo que todas as pessoas entrem na página do Senado ou da Câmara dos Deputados e baixem o PDF do livro da historiadora Tereza Cristina Marques, que está disponível gratuitamente a linha do tempo completa do sufrágio feminino, inclusive citando desde os conservadores, os republicanos, liberais, as cristãs, as sufragistas feministas, com toda a história, com uma história realmente interseccional, que traga todos os lados, todas as versões, e não apenas aquela que serve a uma única narrativa, como no caso dos conservadores, das antifeministas, que apaga completamente a luta sufragista. Uma coisa que eu quis trazer muito para esse debate foi essa honestidade de falar: não, gente, todas essas pessoas participaram da luta pelo direito ao voto. Como nós estamos falando de história, nós temos que ser honestos aqui. Todas essas pessoas participaram, mas a que teve mais centralidade foram as sufragistas brasileiras feministas, Berta Lutz, Leolinda Daltro, Isabel de Souza Matos de Lon, que já lá na Lei Saraiva, quando as mulheres puderam entrar nas universidades, a Isabel de Souza Matos de Lon pensou: com o meu diploma e com a Lei Saraiva, talvez eu consiga tirar o meu título de eleitora, mesmo que outras mulheres não pudessem na época. E o título dela também foi rejeitado, mesmo ela tendo diploma e pessoas diplomadas poderem tirar o título de eleitor na época. Mas como ela era mulher, ela não podia. E aí, as antifeministas usam muito um argumento que é importante a gente falar aqui e que foi desmentido, inclusive, com checagem. O Spectrum coloca checagem de tudo, com QR Code, com a fonte feito por jornalistas. Elas falam muito que o direito ao voto no Brasil estava atrelado ao dever da guerra. E isso já foi desmentido por diversos historiadores, pesquisadores. Eles colocaram lá, inclusive, o QR Code, a checagem,
que não tenha esse atrelamento de direito e dever, do voto e dever militar no Brasil. Nunca teve. Inclusive, mulheres tentaram participar do exército e mesmo assim não tiveram o direito ao voto. Como eu citei lá, casos de Maria Quitéria, Jovita Feitosa, que tentaram entrar no exército e mesmo assim não tinham direito ao voto. E de homens também que estavam no exército e não tinham direito de votar. Então não tinha correlação. Teve uma época, inclusive, no Brasil, que conscrito não votava. Então, nem essa relação existia. E aí a gente pode Caroline, comprovar o como tentam encontrar várias falácias, né? desculpa, eu vou ter que te interromper um pouquinho, que a gente não tem tanto tempo assim. Eu queria entrar muito no tema, que eu queria falar sobre os debates, né? Esses debates em plataformas digitais, que eu acho que é um tema meio polêmico. Tem gente que diz que está dando palco, outras pessoas como você acreditam que não, é um jeito de popularizar a política, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre a participação nesses debates e, inclusive, eu queria reforçar aqui uma coisa que você falou que eu achei muito interessante nesse debate, que é a questão da checagem de fatos, né? Porque muitas vezes quando o debate não tem essa checagem, quando ele já é ao vivo ou vai ao ar muito pouco tempo depois, fica uma coisa muito declaratória, que fica uma briga de um contra o outro, mas a verdade é ali, você pode contar uma mentira e simplesmente para tentar derrotar o seu adversário, essa mentira não vai ser desmentida, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão, a questão do espetáculo, enfim. Então, sobre essa questão dos debates se popularizarem e popularizarem a política, muitas pessoas questionam se os debates hoje eles são entretenimento ou eles são realmente política. E eu acredito que aqui nós temos uma mescla mesmo, nós temos uma junção tanto do entretenimento quanto da política. Muitas pessoas esperam durante as eleições os momentos dos debates políticos para decidirem alguns dos seus candidatos, tanto à presidência, governadores, prefeituras. A galera espera para ver esses debates. E isso já populariza muitos temas, muitas pautas que ficariam centralizados ou dentro apenas de uma bolha, numa bolha da direita ou uma bolha da esquerda. As pautas de pessoas da esquerda ficariam retidas apenas à bolha da esquerda. As pautas da direita ficariam apenas retidas à bolha da direita. E esses debates, assim como esses debates que acontecem nas eleições, eles também fazem com que as pautas furem as bolhas. Então, nós tenhamos acesso tanto às pautas da direita quanto às pautas da esquerda. E não apenas isso, a gente vê um choque dessas pautas. A gente vê a esquerda e a direita se confrontando, feministas e antifeministas se confrontando, pessoas que são do movimento negro e pessoas que são da direita e do movimento negro de direita, sabe? Então você consegue ver o porquê de cada um estar desse lado, você consegue ver as pautas de cada um, você consegue ver os argumentos de cada um, e por isso também é importante a checagem, que é algo que o Spectrum tem trazido para os debates, por ser um debate gravado também tem essa possibilidade, onde você traz os jornalistas para checar realmente aquela informação, porque acontece, como por exemplo nos debates de a presidência, a prefeitura, de um candidato ou outro, ele vai lá em mente, joga uma fake news, e aquela fake news não é desmentida, e aquilo reverbera e viraliza e vira processo, como já aconteceu em diversos debates, né, eleitorais. Já nesses debates que estão acontecendo agora nos mesacasts, nos estúdios, nos podcasts, nós estamos tendo alguns que têm checagem, outros que a gente tem que fazer a checagem na hora, a gente recebe ali alguma informação na hora da checagem, ou são os próprios hosts que falam se aquilo é verdade ou não. Mas, como são podcasts gravados ao vivo, que não tem tempo de você estar falando, sei lá, um debatedor fica 3 minutos falando alguma coisa. Nesses 3 minutos, pode ser que ele solte 10 fake news. E aí tem o meu tempo de resposta. Eu não vou conseguir desmentir todas as fake news dele. Então é importante a gente sempre estar preparado também para o que o adversário vai trazer para esses debates, porque muitas vezes essas fake news já estão nos perfis deles, já estão sendo divulgadas nas páginas deles, e a gente levar isso para os debates para a gente desmentir enquanto debatedores. Mas aí tá a importância, né, dessas checagens que hoje têm sido feitas bastante ali pelo canal do Spectrum, para o pessoal também validar essa informação, se realmente o que a gente trouxe, pautar, o que a gente pautou no debate é verídico ou não é. Então, eu acredito, na minha visão, e acredito que de outros debatedores que têm ido nos debates já há anos, né? Eu vou desde 2021, 2020 já participo de debates, é o lado de você democratizar a informação, democratizar o conhecimento e de você também dar a oportunidade da audiência de tirar a prova real daquilo que ela acredita, daquilo que ela pensa, daquilo que ela defende. Até mesmo no meu caso, do que eu defendo, do que eu acredito. Caroline, mas você não acha que em alguns
em alguns momentos pode levar a uma falsa equivalência. Por exemplo, eu sei que você debateu com Red Pills. O movimento feminista é um movimento super legítimo, consolidado, a pessoa pode concordar com ele ou não, e o Red Pill é baseado em um monte de suposição da cabeça dos caras, de que mulher é isso, mulher é aquilo. Não pode levar a uma falsa equivalência, a uma normalização desse tipo de discurso também? Eu acho que essa equivalência ela já existe no imaginário coletivo, de que feministas são iguais a masculinistas e que a gente defende ódio aos homens como masculinistas defendem ódio às mulheres. Esse imaginário já existe. E o nosso papel nos debates é justamente quebrar esse imaginário, que foi o que aconteceu no debate onde eu participei no Redcast em 2023, com o fundador do Redcast em 2023, no debate que eu participei do Spectrum também contra 3 masculinistas, no debate que foi do Inteligência Limitada recentemente também contra 2 masculinistas, onde a gente pôde comprovar para as pessoas que estavam nos assistindo que esse imaginário de que feministas são iguais a masculinistas, que é algo que já ronda a internet, que nós somos red pills de saia, que é totalmente o contrário, que a gente não defende o que eles defendem, que a gente repudia o que eles defendem e que a gente realmente defende as mulheres e até mesmo o movimento feminista tem mais pauta para os homens do que os próprios masculinistas. Então, nos 3 debates que eu participei já com masculinistas, eu pude muito quebrar esse imaginário de que feministas e masculinistas estão na mesma régua, estão na mesma balança, são iguais e são como se fosse machismo igual a feminismo, como muitas pessoas defendem na internet há anos. Então é a oportunidade que nós feministas temos de sentar na frente desses caras e poder falar o que realmente o movimento feminista defende, tanto para mulheres, até mesmo que homens podem ser abarcados com essa luta, e o que o movimento masculinista não defende, eles não reivindicam e eles não pautam em relação aos homens. E é a oportunidade que nós temos de mostrar essas diferenças, né? De como nós não temos nenhuma semelhança, porque nos 3 debates que eu participei com masculinistas, nos 3 as feministas saíram vitoriosas. Nos 3, a bolha masculinista saiu em crise, saiu chocada, indignada, que os masculinistas não defendiam o que eles defendiam na internet, enquanto nós, feministas, literalmente batíamos no peito para defender o nosso movimento e as nossas pautas. Então, até nos comentários do debate, nos feedbacks que eu recebi depois do debate, eram pessoas falando que achavam que o movimento feminista era a mesma coisa que o masculinismo e que, graças a esse debate que estão acontecendo, esse imaginário está sendo quebrado. Porque eles estão vendo que a gente não defende as mesmas coisas que os masculinistas e que a luta pelo direito das mulheres não é a mesma coisa que a luta pelo direito dos homens, que é o que eles pregam, né? Que eles lutam pelo direito dos homens. E por isso que as pessoas acabam até achando que somos a mesma coisa. E por isso também que acontecem esses debates onde pessoas que defendem o direito das mulheres e pessoas que defendem o direito dos homens entram em confronto para ver quem realmente está defendendo esses direitos, que direitos são esses e o que está sendo pautado de verdade. Uhum. Então você tem retorno de pessoas que falam que realmente mudaram a visão que tinham. Isso acontece. Sim, tem vídeos até mesmo de masculinistas na internet. Eu acho que foi o próprio Saldanha que veio na internet, depois de debater comigo, falar que ele não ia mais se identificar como Red Pill, depois do debate, porque ele não se via naquilo que eu estava falando, que a Mandy estava falando, e que depois ele descobriu que era o que o pessoal falava de masculinismo e de Red Pill. Ele achava que era uma coisa, chegou no debate e ele mesmo descobriu que era outra, e falou que ele não ia mais se identificar dessa forma. E até mesmo a própria bolha Red Pill, lá no primeiro debate com o Junior Masters, que é um dos fundadores do Redcast, também nos comentários ficava criticando e falando que não se via mais também como Red Pill, porque aquilo ali não era o que eles defendiam, não era aquilo que eles acreditavam. Então, tem esse feedback tanto do lado deles quanto do lado de pessoas que não são nem feministas, nem Red Pills, nem masculinistas, nem nada assim, falando que eles achavam que era a mesma coisa, mas que graças a esse debate eles estão tendo a oportunidade de furar a bolha deles mesmo e de acessar os conteúdos das feministas, as pautas das feministas, a nossa luta de verdade, para não ter essa comparação como se a gente fosse masculinista também. E Caroline, eu queria puxar uma coisinha que você falou agora, que as antifeministas, os antifeministas geralmente não têm projetos para melhorar a vida dos homens. As feministas têm? Conta um pouquinho como é. Então, o mais recente, inclusive, que está muito sendo pautado é o Estatuto da Parentalidade, que está sendo proposto pela Samia Bonfim no Congresso e que ele equipara a licença maternidade à licença paternidade. Então, nós feministas defendemos que homens e mulheres têm a mesma responsabilidade sobre a criação dos filhos, enquanto antifeministas, masculinistas, eles defendem a família, eles defendem a família tradicional, mas eles não acham que homens têm que ter a mesma licença paternidade que as mulheres, pois
eles acham que quem tem que criar os filhos são as mulheres por um destino biológico, né? Entre aspas, aqui colocando, que eles acreditam que as mulheres estão destinadas a esse tipo de criação. Então você percebe que até mesmo é uma feminista que hoje tem projeto para que a licença paternidade e a licença maternidade sejam iguais, equânimes, para que a gente possa ter homens e mulheres criando seus filhos no mesmo tempo. Se eu não me engano, atualmente, me corrija se estiver errada, a licença paternidade hoje acho que são 5 dias, enquanto das mulheres são meses ali, né? Então, essa relação da criação do filho também é algo que as feministas pautam no Congresso e que agora está sendo pautado do Estatuto da Parentalidade. Então, das antifeministas é muito mais difícil você ver projetos voltados para esse tipo de coisa. Você vê muito mais projetos de antifeministas para tirar o direito das mulheres, para questionar o direito das mulheres, e nem mesmo para os homens. Eu vi recentemente um projeto de uma deputada estadual antifeminista, que é a deputada Ana Campanholo de Santa Catarina, do PL. Ela tem um projeto específico voltado para a violência contra homens e meninos, mas que não é violência real contra homens e meninos. No primeiro parágrafo desse artigo, ela fala que é relacionada à violência sofrida por conta do feminismo. Ela não fala nem relacionado às violências que os meninos realmente sofrem, os dados e estatísticas de meninos de violência, e coloca isso nas costas do feminismo. Então, até mesmo um projeto de uma deputada antifeminista para os homens não é um projeto eficaz para os homens, não é um projeto que vai mudar a vida dos homens estruturalmente, que vai melhorar a questão de saúde mental dos homens ou qualquer coisa desse sentido, ou protegê-los de alguma forma. Pelo contrário, é um projeto simplesmente para inglês ver, de dizer, olha, eu tenho um projeto voltado para direito dos homens, mas que não ampare nenhum direito, apenas diz que homens e meninos que sofrem de violências causadas pelo feminismo têm que ser amparados. E que violências são essas causadas pelo feminismo? Sinceramente, né? A gente não tem esse dado, a gente não tem essa estatística, e não dá para também pegar as violências que homens e meninos sofrem e colocar nas costas do movimento feminista, que está reivindicando pelo direito das mulheres. Então, aí você percebe que enquanto deputadas feministas estão lutando realmente para que tenham direitos equânimes entre homens e mulheres, as antifeministas não. Teve um argumento, né, acho que foi a Lady Red Pill, inclusive, que usou esse argumento, de dizer que em números absolutos, não em porcentagem, mas em números absolutos, existem mais homens mortos por mulheres do que mulheres mortas por homens. Mas eu dei uma pesquisada, esse é um dado, nem existe essa contagem, né? A proporção que ela trouxe estava equivocada, porque ela estava trazendo o Atlas da Violência e pegando os dados do Atlas da Violência e tentando, de alguma maneira, mostrar uma proporção que não era a proporção do dado. Por isso que até mesmo eu questiono para ela se ela sabia interpretar o dado que ela estava me trazendo, porque bem nessa parte a Lady tomou checagem, porque é um dado que você consegue de alguma maneira manipular se você pega os números totais de mortes de homens, sem pegar as mortes letais ou algo nesse sentido, e pegar os homicídios qualificados de mulheres contra homicídios letais contra homens. E aí você pega só os dados de feminicídios da homens letais e não junta outros dados também letais envolvendo mortes de mulheres. Então acaba que a proporção que ela fez ali estava equivocada, por isso que acabou dando checagem. Uhum. Caroline, para a gente finalizar o nosso papo, tem alguma pessoa com quem você não toparia debater ou algum modelo de debate que você não toparia fazer? Olha, eu acho que não tem, assim, nenhuma pessoa que eu não toparia debater, mas existem masculinistas e antifeministas que são extremistas num nível violento e perigoso. Aí nesse nível eu não iria. Por isso que quando eu aceito debater com antifeminista, com masculinista, eu sempre vejo o perfil da pessoa antes para ver até qual nível ela está no antifeminismo e no masculinismo, até qual degrau que ela já desceu do antifeminismo e do masculinismo, para saber se não vai ser um risco a minha pessoa estar lá. Recentemente eu recebi a proposta, eu vi na internet que tinha um masculinista muito misógino, muito conhecido por falas extremamente misóginas, e eu prefiro nem citar ele aqui para não dar visibilidade, tentando me convocar para um debate, tentando convencer outras pessoas a me chamarem para um debate com ele. Eu falei que eu não debatia, pois ele já tinha agredido estudantes de uma universidade. E eu não me sentia segura
num lugar assim. Eu vou para debate para debater ideias, para entender o outro lado, para ver se não dá para também trazer essa pessoa do outro lado para o nosso lado, para acolher de alguma forma a vivência da pessoa, como no caso foram de algumas antifeministas que não eram antifeministas mesmo, elas só não sabiam o que era antifeminismo, mas com pessoas que eu sei que de alguma maneira são violentas, são extremistas, são agressivas mesmo e que podem me machucar de alguma forma, causar algum dano, eu não aceito debate. Ou pessoas que eu sei que já não tem nenhuma relevância mais no debate público, não trago mais também para debater comigo. Que aí sim seria dar palco, né? Você usar o seu nome e a É. sua relevância para. É, existem pessoas que não dá pra gente trazer para o debate público, pessoas que já não fazem mais parte, sabe? Ou pessoas que são muito extremistas, que a gente sabe que vai soltar alguma coisa até muito mais absurda do que a galera viu no meu 20 contra 1. Então eu sempre tomo esse cuidado também para a audiência não ter contato com ideias muito absurdas, tipo, criminosas, digamos assim. Eu tomo esse cuidado das pessoas que eu debato não serem pessoas que vão de alguma maneira, trazer uma opinião, uma ideia, uma visão de mundo criminosa. Então, esse é um dos meus maiores cuidados, assim. Até mesmo os masculinistas que eu debati, mesmo eles tendo opiniões divergentes das minhas, eles não vinham com visões que atentavam para algum crime ou algum ódio direto contra as mulheres durante o debate, nada nesse sentido. Mesmo sendo fake news, desinformação, muitos deles não traziam isso para o debate, né? Então, esse é o maior cuidado que eu tenho, de evitar dar espaço e também, agora que eu estou crescendo mais, tendo mais visibilidade, e mais pessoas estão me acompanhando, de dar espaço e visibilidade para essas pessoas. Agora eu escolho muito mais também as pessoas que eu debato, para também, à medida que a gente cresce e tem mais visibilidade, a gente toma esse cuidado também, de não trazer junto pessoas que o pessoal, honestamente, não deveria ouvir. Uhum. Só para finalizar, uma curiosidade: alguém que defende que o voto das mulheres é uma lei que deveria ser abolida, você toparia debater? Eu adoraria, na verdade, debater com uma pessoa dessa, porque eu quero saber os motivos. Se são os mesmos motivos lá da primeira onda feminista, que a pessoa mantém essa mesma mentalidade, ou se é alguma ideia nova, como está acontecendo agora nos Estados Unidos, que tem um senador lá, eu não sei se é o Lindsey Graham, que geralmente é o mesmo senador que tem propostas bizarras lá, que está querendo abolir o voto feminino, porque acha que as mulheres têm que voltar para casa, para o âmbito doméstico, que mulher não tem que estar na política, que mulher não tem que votar e que quem tem que decidir isso é o marido, né, o líder da família. Mas aqui eu debateria sim, ainda mais se fossem essas antifeministas que estão na política, seria muito mais irônico, porque hoje já tem, né? Eu gostaria muito de debater, por exemplo, com a antifeminista Carol de Tone, que tem um projeto de lei contra a cota feminina em partido. Eu adoraria debater com ela para perguntar a visão dela agora, depois do que ela passou em Santa Catarina, de estar sendo preterida ao cargo de senadora pelo Carlos Bolsonaro, se ela ainda tem a mesma visão de não ter cota feminina em partido, se é por competência mesmo. Gostaria muito de Boa. debater com Carol de Tone, por exemplo. Fica aí o convite, Carol de Tone, Caroline Sardak, debater com você. Carol, obrigada pela sua Sobre cota. participação. Obrigada pela sua participação aqui no BDF Entrevista. Eu que agradeço pelo convite, gente. Podem sempre contar comigo. Obrigada. E esse foi o BDF Entrevista. Tem programa novo de segunda a sexta. Até a próxima. Tchau.